E vamos receber, então, Benedito Mariano, um dos maiores especialistas do país em segurança pública. Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Dri e Rovai. Benedito, você está lançando um livro novo, né? Já vamos começar por aí para mostrar a capa, não sei se a Dri tem aqui. Sim, foi o lançamento de São Paulo, isso aí, mostra aí, Segurança Pública, Benedito Mariano. Agora eu não consigo ler o resto, Benedito. O calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Falávamos disso há pouco, antes de você chegar, inclusive, né? Por que há tanto tempo, Benedito? Então, vou começar logo... A gente sabe que isso é o calcanhar de Aquiles e não colocamos nem um band-aidzinho ali para proteger? Na verdade, a segurança pública ainda é o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, porque apesar da esquerda e o campo democrático terem produzido as melhores propostas de reformas no sistema de segurança pública, sejam elas reformas constitucionais, infraconstitucionais, em especial em 2002, o Programa de Segurança Pública para o Brasil, da campanha do então presidente Lula, foi o maior projeto de reformas do sistema de segurança pública feito em toda a transição democrática ou em toda a república. Qual foi a grande dificuldade? O programa não saiu do papel. Portanto, esse é o calcanhar de Aquiles da esquerda. Produz muito, e já produziu nesses mais de 40 anos da transição democrática, mas quando vira um governo, esquece aquilo que propôs para a sociedade. Né? Então, e aí, com essa omissão, eu diria, da esquerda e do campo democrático, abriu espaço para que a extrema-direita deitasse e rolasse nesse tema com propostas demagógicas, reacionárias, populistas, né, de politicagem, mas estão navegando no sistema fruto, eu penso, em parte, da omissão da transição da esquerda e do campo democrático de transformar suas propostas em políticas públicas efetivas na área de segurança pública. Agora, a direita, a extrema-direita, eles têm proposta, porque a proposta deles é matar e liberar armas, né? Que eles chamam, né, de autodefesa, que foi o que a gente viu no governo Bolsonaro, que facilitou o acesso à arma, à munição para todo mundo, e esse discurso de bandido bom é bandido morto. Mas, fora isso, que não existe também? É demagógico, né? Como você falou. A extrema-direita não tem proposta de segurança pública, a não ser essa narrativa grotesca, né, e estabelecer o aumento da violência, da letalidade policial. Essa é a história da extrema-direita. Se nós formos ver o que fez o governo de extrema-direita do Bolsonaro, na área de segurança pública, não fez efetivamente nada, a não ser o que você disse, Cris. Liberou armas, né? Vulgarizou os CACs, né? Grande parte das armas dos CACs acabaram na mão das organizações criminosas, das milícias, né? Então, nós já sabemos qual é o projeto demagógico e autoritário e violento da extrema-direita. O problema que nós temos em toda a transição democrática é que a esquerda e o campo democrático não fez contraponto na área, não transformou as suas propostas. Vou te dar um exemplo objetivo aqui. Em 2002, entre as propostas de reformas do sistema que estava no projeto Segurança Pública para o Brasil do presidente Lula, estava as polícias militares deixarem de ser força
auxiliar e reserva do Exército. Isso vem da Constituição da ditadura. Junto com essa referência constitucional, há o decreto de 1983, o presidente da ditadura, João Figueiredo, setembro de 1983, que estabelece que cabe ao Exército Nacional a coordenação e o controle das polícias militares no Brasil. E aos governadores e governadoras cabe o planejamento. Esse decreto vigorou em toda a transição democrática e está presente até hoje. Nenhum governo da transição democrática tomou a iniciativa de revogar esse decreto, por exemplo. Uma outra sugestão é que estabelecesse na Constituição o princípio do ciclo completo da atividade policial. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que as polícias estaduais não realizam o ciclo completo da atividade policial, que é investigação e policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. Isso é inerente à atividade de qualquer polícia, no mundo inteiro. Aqui, isso é dividido por instituições. Isso que eu costumo dizer, e cito isso no livro, que o Brasil tem uma cultura de meias polícias. Uma meia polícia faz investigação e outra meia polícia o policiamento ostensivo repressivo. Como a polícia militar não pode, constitucionalmente, fazer nenhum tipo de investigação, ela atua à busca de flagrante, né? E aí há uma cultura histórica de policiamento de confronto, né? Não é uma polícia que previne o crime, ela sempre chega depois do crime. Isso faz parte desse sistema que mudou muito pouco. Nós temos ainda no sistema estruturas do período imperial e estruturas do período da ditadura militar, né? Por exemplo, o Instituto do Inquérito Policial, que deveria ser uma peça importante para a investigação, sobretudo dos grandes crimes, né? Essa peça foi criada, Dri e Rovai, em 1871, quando houve uma reforma judiciária do Império. É exatamente igual, hoje, no século XXI, o Instituto do Inquérito Policial, não houve reforma nenhuma. Então, essas estruturas, elas acabam estabelecendo um sistema de segurança pública anacrônico, autoritário, e, por uma razão ou outra, a transição democrática não priorizou reformá-lo. Isso não quer dizer que não fez propostas, fizeram muitas propostas, né? E eu trago no livro aqui centenas de propostas que foram feitas durante 40 anos. Né? Mas delas, quantos viraram efetivamente políticas públicas? Quase nenhuma. Do programa de 2002 do presidente Lula, que foi o maior programa de reformas, o que saiu do papel foi os presídios federais. Os presídios federais que nós temos hoje estava no programa de 2002 do presidente Lula. Temos 5 presídios, a ideia era ter 10, e foram feitos na gestão do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Mas, tirando a questão dos presídios, de reformas efetivas, por exemplo, induzir os estados a fazer policiamento de proximidade na periferia, comunitário. Lógico que cabe mais às polícias estaduais realizarem esse tipo de policiamento, mas o Estado pode induzir, o governo federal pode induzir. A ideia de polícia de proximidade, polícia comunitária, é do século XIX. Foi criado, Dri e Rovai, pelo ex-primeiro-ministro do Partido Conservador inglês,
Robert Peel, no século XIX. Aqui, polícia comunitária, polícia de proximidade, que dialoga com a população, ainda é um tabu. Né? E aí... principalmente nas periferias, né? Com a cultura das polícias responsáveis pelo policiamento ostensivo repressivo, né? Que é uma cultura que privilegia mais a repressão sistemática, e quando falo em repressão sistemática, dentro de uma lógica de que o sistema foi estruturado nos períodos de arbítrio, né? A repressão sistemática recai sistematicamente sobre pobres e negros, em especial sobre a juventude negra. No Brasil inteiro, 70%, 80% da letalidade policial no Brasil se dá contra a juventude pobre negra das periferias. Então, a violência policial não é aleatória. Né? E isso não muda se nós não mudarmos as polícias do ponto de vista da reforma do sistema e reformas culturais. Né? A cultura do capitão do mato ainda está presente nas nossas polícias. E aqui em São Paulo, em particular, na gestão do Tarcísio e do tenente Derrite, né, nós vivemos talvez a maior crise da segurança pública no Estado. Há uma política de milicialização institucional da polícia militar. Né? Um policial jogar um cidadão da ponte em razão de uma ocorrência de trânsito é inaceitável. Isso não é polícia. Executar um estudante a queima-roupa porque bateu numa viatura, né? Um outro que foi ver uma ocorrência, os policiais correram atrás dele, cometeram abusos contra o rapaz, e aí a arma dispara e mata a irmã do rapaz de 16 anos. Então, quando casos, abre aspas, isolados, se repetem sistematicamente, não são casos isolados. E sem falar, que eu acho que é a coisa mais grave em toda a história da segurança na transição democrática, foi a execução do empresário criminoso no Aeroporto Internacional de Cumbica, à luz do dia. E agora a própria polícia, a Corregedoria da Polícia Militar, tem elementos para dizer que quem executou foram policiais militares envolvidos com o crime. Ontem saiu a denúncia de 17 deles, né? E outros policiais civis. Isso no chamado batalhão de elite da Polícia Militar. O secretário mudou e o governador, evidentemente, apoiou quase 50% dos coronéis que eram críticos à Operação Escudo, lá na Baixada Santista, que vitimou mais de 80 pessoas, sobre a justificativa de enfrentamento ao crime organizado. Não mudou nada na Baixada Santista, o crime aumentou na Baixada Santista. E o Estado de São Paulo, que adquiriu 11 mil câmeras corporais, que é um debate muito presente hoje, dos mais de 600 que desceram para a Baixada, 99% não usavam câmeras corporais. Portanto, o indício de que as mortes não se deram por confronto é objetivo e com dificuldade grande de investigar, porque mexeram na cena do crime e não estavam com câmeras corporais. Então, a bolsonarização da política de segurança pública em São Paulo é muito grave. Né? E esse é um dos temas que também eu abordo no livro. O livro é uma coletânea de 60 artigos nos últimos 30 e poucos anos, que tenta integrar segurança pública, direitos humanos e democracia. Né? Eu entendo que não há conflito, contradição
entre esses 3 temas universais. E as propostas nessas décadas que foram feitas pela esquerda e pelo campo democrático vai na perspectiva de ter uma polícia da democracia. A dificuldade é se omitir quando vira governo. Agora, o senhor cita que o Mário Covas e o Olívio Dutra foram 2 governos que tiveram bons resultados, boas iniciativas nessa área, né? Quais são essas iniciativas que poderiam ser replicadas hoje, né? Inclusive, e também perguntar sobre a Bahia, né? Que muita gente critica, porque são governos progressistas, né? E tem índices de violência policial, de morte por policiais muito alto, né? Muito boa a questão, Dani. Olha, o Mário Covas, eu sou suspeito de dizer porque trabalhei 5 anos com ele. Quando ele morreu, eu estava ouvidor da polícia. Eu fui o primeiro ouvidor de polícia do Brasil, criado na gestão Mário Covas. Então, o Mário Covas, a grande contribuição dele para a segurança pública foi na transparência da atividade policial. A ouvidoria vai completar 30 anos e é uma das poucas ouvidorias de polícia autônomas e independentes. Se não me engano, hoje nós só temos 4 ouvidorias autônomas e independentes. Isso não quer dizer que, basicamente, existem ouvidorias de polícia em todos os estados federados e talvez no Distrito Federal, mas não têm autonomia e independência, né? Aqui em São Paulo, a ouvidoria criada pelo Mário Covas, o ouvidor tem mandato, né? De 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos, e tem um papel importante na transparência da atividade policial. Além disso, ele criou um programa de afastamento de policiais envolvidos em ocorrências com morte, que ajudou muito a diminuir a letalidade policial nos seus 5 anos de governo, né? Era um bom programa. Eu só era crítico ao programa porque os policiais eram afastados e todos tinham que vir para a capital, no centro de São Paulo. E aí, policiais da grande São Paulo, principalmente do interior, teriam que vir para São Paulo, mudar a sua escala de trabalho, que normalmente é um trabalho um dia e folga outro, é 12 por 36, e passaram a fazer o trabalho plantonista, 5 por 2. Então, os policiais se sentiam prejudicados, porque principalmente mudava a escala de trabalho e saía do seu local de trabalho. Isso acabou gradativamente definhando um programa importante. E o Olívio Dutra, na gestão dele, em que o secretário era o falecido senador Paulo Bisol, ele foi o único governador de estado da transição democrática que teve a coragem de fazer um novo regulamento disciplinar para a Brigada Militar. Em razão desse decreto do Figueiredo, o R200, o decreto que estabelece a coordenação e controle do Exército pelas polícias militares, os regulamentos das polícias militares reproduzem, em linhas gerais, o regulamento das Forças Armadas. O problema é que as Forças Armadas têm uma função interna e de defender o país, e diferente das polícias militares, que têm uma função de caráter civil. Segurança pública é uma função de caráter civil. Ora, os regulamentos das PMs, como reproduz o do Exército, 70% das transgressões previstas nos regulamentos se relacionam a questões internas do quartel, e não quando ele está na rua, que deveria se preocupar mais do comportamento do policial na rua, não dentro do quartel. Foi isso, basicamente, que o Olívio Dutra fez. Transformou o regulamento para que ele se preocupasse mais no acompanhamento da conduta do policial na rua e não quando ele volta ao quartel com a viatura. O decreto, eu tive o prazer de participar da comissão que elaborou esse decreto, né, do novo regulamento da Brigada.
o governador não tinha maioria na Assembleia, fez o decreto, acabou o governo, voltou o decreto anterior, o regulamento anterior. Mas, pelo menos, teve a iniciativa de mudar o regulamento disciplinar. Se fala muito em desmilitarização. Eu acho esse termo, se não bem trabalhado, perigoso, que passa a ideia que é extinguir as polícias militares do Brasil. Para mim, desmilitarização tem 3 aspectos. Mudar a referência constitucional das PMs serem Força Auxiliar e Reserva do Exército, que se estabelece uma relação umbilical com o Exército. 2, mudar os regulamentos disciplinares das polícias militares para que se preocupe mais com o comportamento do policial na rua e não dentro do quartel. E 3º, não ter mais tribunais e auditorias militares, os policiais não serem julgados com foro especial. Para mim, isso é essencial. As polícias militares vão continuar existindo fazendo melhor a sua atividade de polícia, que é o policiamento ostensivo preventivo. E os militares na política? Tem agora essa discussão da PEC dos militares, que até o Múcio que estava defendendo, de que evitar que o militar da ativa vá para a política e para cargos. O senhor é a favor ou acho que isso é uma boa? Porque agora a gente vê, principalmente nos parlamentos, coronel, capitão, delegado, né, muitos militares em cargos parlamentares e na política, né, também. O avanço da extrema-direita, ela ampliou muito, em especial nas polícias militares, né? Com a ascensão da extrema-direita com o Bolsonaro. E aí houve um crescimento enorme de policiais militares da ativa, como parlamentares, sejam vereadores, deputados estaduais, federais ou senadores, enfim. O governo da extrema-direita colocou milhares de militares para a gestão nacional, né? Inclusive, um deles virou deputado federal e foi um desastre no Ministério da Saúde, né? Eu acho que os policiais, sejam eles civil ou militar, se querem ser deputados, senadores, governadores, se querem entrar para a política, eu acho que deveria sair da instituição, né? Porque, e aí, nisso, se é esse o projeto do ministro da Defesa, eu sou a favor, né? Que está cada vez mais contaminando as instituições policiais. No governo federal, a PRF foi a instituição mais contaminada pelo bolsonarismo. Eu venho dizendo que o governo precisa fazer uma ampla reforma na Polícia Rodoviária Federal. É inadmissível que no mesmo dia, um dia após o presidente Lula ter feito um decreto importante, e aí queria parabenizar o ministro Lewandowski, que regula o uso da força por policiais, que não é novidade. Isso existe resoluções na ONU há décadas, né? Mas é importante, nessa crise da segurança, o governo federal ter se manifestado. Eu acho que foi o documento mais importante na área de segurança pública do terceiro governo Lula, né? Alguns governadores foram contra por pura demagogia, né? Um é o governador Caiado, que criou uma ilha da fantasia, dizendo que não tem crime organizado em Goiás. Segundo... Falávamos disso agora há pouco aqui. Agora, segundo o Ministério Público... Não é o caso de, nesse processo aí, o governo ligar o dane-se para aqueles que não querem e fazer com os que querem?
É isso. Né? Mas ser rápido, né? Porque é isso. Tem que... a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, deu um grito de desespero aí numa entrevista recente, onde ela disse, olha, nós não vamos, sem um grande plano de segurança aqui, o Lula vai ser derrotado no Nordeste. Não adianta ter política econômica, programa social, porque a violência está tomando conta da região. Eu contribuí com o programa de segurança da chapa Lula-Alckmin. Né? Entre as propostas, e o presidente acabou anunciando isso no processo eleitoral, era a criação do Ministério da Segurança Pública. É urgente a criação de uma pasta específica para a segurança pública, para que ela não fique pulverizada nas demandas amplas que tem o Ministério da Justiça, diálogo com o STF, com o STJ, né, sistema penitenciário, né, defesa do consumidor. O Ministério da Justiça tem um leque grande de atribuições. Né? Precisava ter o Ministério da Segurança Pública com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, que é um programa até hoje, e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ponto. O governo estabeleceria aí um indicativo de que vai priorizar a segurança pública. É evidente que não é só criar a pasta, é criar a pasta e estabelecer que ela vai ser o órgão coordenador, gestor da Política Nacional de Segurança Pública, inclusive com reformas. Né? Nós temos que ter coragem de realizar reformas no sistema de segurança pública. Coragem para propor a esquerda e o campo democrático sempre teve. Ela não teve coragem, inclusive em conjunturas melhores que hoje, né, de tirá-las do papel, de ir para o debate, enfrentar a narrativa da extrema-direita. Essa narrativa de linha dura da extrema-direita, né, ela é sinônimo de ser duro contra pobres e negros e ser manso e, muitas vezes, conivente com as organizações criminosas e as milícias. Nós temos que ter coragem de dizer isso. Né? Nós temos que ter coragem de dizer, como a Cri disse, que a política desenvolvida de segurança pública na Bahia é equivocada. Né? Não tem grandes diferenças do ponto de vista dos índices de letalidade policial da Bahia e São Paulo. Talvez a Bahia seja até maior. Então, nós por isso que o livro, quando fala o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, eu não tenho dúvida. Quem vai criar, pode criar a polícia da democracia é a esquerda e o campo democrático. Né? A extrema-direita não tem projeto para segurança pública, a não ser isso que já foi dito aqui, liberar geral armas e fazer muita demagogia. Muita demagogia. Agora, Benedito, chamando essa questão mais para o governo federal, os estados, os governadores, não vão ficar sem esse ônus, porque a questão da segurança pública é responsabilidade estadual, né? E aí, se o Lula cria um ministério, porque daqui a pouco não vão estar culpando também as questões da segurança para o governo federal? Pois é, talvez, André, eu não tenho as razões, claro, as razões pelas quais o programa de reforma em 2002 não saiu do papel. Talvez uma delas seja isso que você está dizendo. Nós não queremos trazer para a presidência o problema, para o governo federal, o problema da segurança pública. Mas, querendo ou não, ele vai para o governo federal. Né? Quando se faz uma análise crítica do governo, né? Quais os maiores problemas do governo federal? Segurança pública é o primeiro. Né? Então, quando se propõe uma PEC em que estabelece, cabe ao governo federal estabelecer as diretrizes da segurança pública, você já está dizendo que o governo federal vai ter responsabilidade no tema. Isso é muito mais do que criar um ministério.
colocar na Constituição que as diretrizes da segurança pública cabem ao governo federal. O artigo 144 da Constituição, e aí eu queria concordar com o ex-ministro Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança Pública por 10 meses. Né? Foi um ministério extraordinário, já nasceu com data de vencimento, porque foi criado um governo sem legitimidade, um governo golpista, apesar da qualidade do ministro. Ele disse uma coisa num artigo recente importante. Né? No artigo 144 da Constituição, não tem competência da União. Ficou muito... o sistema ficou muito voltado aos estados e ao Distrito Federal. Essa é a parte mais importante da PEC que o Lewandowski elaborou. Né? Tem que ter na Constituição que cabe ao governo federal estabelecer as diretrizes da segurança pública. Ora, se o governo quer mudar a Constituição para estabelecer que cabe à União as diretrizes da segurança pública, por que não ter uma pasta específica para cuidar disso? O Brasil e a transição democrática brasileira não priorizou a segurança pública, isso pode ser medido, por exemplo, Rovai e Idri, que em toda a República nós só tivemos uma única Conferência Nacional de Segurança Pública. Uma, em toda a República. Para se criar o Sistema Único de Saúde, foram necessárias 18 conferências nacionais. Na segurança pública tivemos uma. Né? Então, quando se fala do SUSP, porque agora virou moda falar do SUSP, queria dizer para vocês que eu fui um dos coordenadores do programa em 2002 do presidente Lula, e foi nessa condição que eu idealizei a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Quando o fiz, a ideia do SUSP é que ele fosse resultado de amplas reformas constitucionais, infraconstitucionais e culturais do sistema de segurança pública. Sem reformas, o SUSP não sai do papel. Ele foi pensado em 2002 e ele não saiu do papel até agora. Por quê? Porque nós não tivemos reformas. Então, o SUSP não é um sistema de operações policiais. Não precisa o SUSP para ter operações policiais. Precisa ter um guarda-chuva que estabeleça as reformas para termos efetivamente o sistema de segurança pública da democracia. E sistema de segurança pública da democracia não dialoga, não coaduna com regras que vêm do Império e vêm dos períodos militares. As PMs serem Força Auxiliar e Reserva do Exército é do período militar. A coordenação das PMs é um decreto do Figueiredo, está presente até hoje. Tem muito avançar. Oi? Tem muito que avançar. A gente está chegando já muita coisa aqui para a gente falar, e eu vou já... coloquei a capa, comprem o livro, eu vou pôr o link aqui no chat. Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Estou colocando o link, deixa eu pegar aqui no chat para quem quiser saber mais, estudar, da editora Contracorrente. Editora Contracorrente, isso mesmo. E queria agradecer muitíssimo, Benedito Mariano. Vamos voltar mais vezes, porque é um tema, a gente tem que falar muito sobre isso, né? A preocupação de todo brasileiro. Inclusive falar muito e rápido, né? Porque isso está corroendo a popularidade do governo Lula, entre outras coisas. Talvez, se não for a principal, é uma das 3 principais questões. Eu concordo plenamente, Robai. Tem que ser urgente ter a agenda de segurança pública como prioridade. Eu acho difícil, mas tomara que passe a PEC, né, que é um passo importante, né, mas tem outras reformas que precisam estar junto com a PEC, e aí talvez criando uma pasta específica
seja o caminho para avançar e a transição democrática dar um salto de qualidade na questão da segurança pública. Queria agradecer o convite, desculpa por falar muito. Né? Imagina, que é isso. Muito obrigada por compartilhar aqui essas análises e até a próxima, então. Valeu. Obrigado, adorei. Abração, meu amigo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado.